Acidentes e incidentes de trânsito, brigas e discussões no trânsito e todo esse caos que muitas vezes a gente presencia aí nos jornais ou muitas vezes até na nossa vida pessoal tem sido cada vez mais frequente, mais comum. E grande parte desse tumulto, desse caos, poderia ser evitado se a grande maioria dos condutores colocasse em prática um conceito muito simples e importante de direção defensiva. Aquela direção defensiva que a gente aprende quando está fazendo o CFC, quando está aprendendo a dirigir e que muitas vezes o condutor de muito tempo de carta acaba se esquecendo. Nesse vídeo a gente vai falar sobre o conceito de direção defensiva e eu vou apresentar para você técnicas muito importantes para colocá-la em prática. Então assista esse vídeo até o final que com certeza vai ter muita informação útil aqui para você. Seja muito bem-vindo ao Pense Prevenção, meu nome é Henrique e nesse vídeo a gente vai direto ao ponto apresentando o conceito de direção defensiva. Então, de acordo com o CONTRAN, o Conselho Nacional de Trânsito, a direção defensiva é o ato de conduzir de modo a evitar acidentes, apesar das ações incorretas dos outros e das condições adversas que encontramos nas vias de trânsito. Então, esse conceito ele é bem básico, mas é importante a gente fazer alguns apontamentos aqui. A direção defensiva ela parte de cada um de nós, né? Eu tenho que me preocupar principalmente com o que eu faço. Eu não vou me preocupar com o que os outros estão fazendo. Agora que você conheceu o conceito de direção defensiva, a gente vai falar sobre duas formas que podem ser adotadas ali pelo condutor. E aí eu quero que você me diga qual que é a correta, né? Então, as duas formas, os dois métodos que um condutor pode escolher para conduzir o seu veículo é uma postura corretiva e uma postura preventiva. Uma postura corretiva, como o próprio nome já diz, espera as coisas acontecerem para poder tomar uma ação. Então, uma postura corretiva não se antecipa ao risco, ou seja, acaba estando muito mais exposto a um risco, a um acidente. E essa postura corretiva acaba exigindo muito mais habilidade do condutor, testando muito mais os reflexos, né? Postura corretiva, basicamente é isso. A outra forma, o outro tipo de postura de um condutor é uma postura preventiva. Como o próprio nome já diz, a gente tem que se antecipar aos riscos, né? Quando a gente está adotando uma postura preventiva. Um acidente pode acontecer? Pode até acontecer, mas o risco é muito mais baixo, né, do que em relação à postura corretiva e exige pouca habilidade. E quando a gente fala de habilidade, pessoal, é importante a gente falar que nem todo mundo é Ayrton Senna, né? Nem todo mundo tem que ser Schumacher ali para dirigir um veículo. Aliás, nem deve ser, né? Se a gente está numa via pública, o certo é a gente sempre respeitar os limites de velocidade, respeitar as leis de trânsito, né? Então você não precisa de grandes habilidades para poder conduzir um veículo, é isso que prevê a postura preventiva. É óbvio que uma postura preventiva sempre vai ser muito melhor do que uma postura corretiva. Como eu falei no início do vídeo, é importante a gente buscar sempre ser parte da solução e nunca do problema. Não adianta a gente ficar reclamando do trânsito, reclamando do caos das cidades e das estradas ruins, sendo que a nossa postura não é adequada. Então uma postura preventiva sempre vai prevalecer sobre uma postura corretiva. Essa é a ideia. Então falamos sobre o conceito de direção defensiva, falamos sobre método preventivo e método corretivo de direção e a gente vai falar agora sobre uma técnica muito importante de direção defensiva, um conceito muito importante aqui de aplicação da direção defensiva. Só que antes de apresentar esse conceito, se você é novo no canal, não deixa de se inscrever. No Pense Prevenção a gente já tem diversos vídeos falando sobre prevenção de acidentes no geral, até segurança no trânsito também. Se você é novo por aqui, não deixa de se inscrever, né? E a sua participação sempre é bem relevante aqui no nosso canal, né? Se você tem alguma dúvida, não deixa de escrever um comentário, tá? E vamos agora falar sobre essa técnica muito importante de aplicação da direção defensiva, que é a técnica chapa. Tá? Eu vou apresentar agora o que seria o método chapa, a técnica chapa de direção defensiva. Então, basicamente, a técnica chapa ela consiste em quê? Cada uma dessas letras do chapa representa um conceito. Então, o C é o conhecimento, o H é a habilidade,
O primeiro A seria a atenção, o P a previsão e o último A seria a ação. E como que a gente vai colocar esse método chapa em ação, né? O primeiro, a gente deve seguir essa sequência. Então, indo pela primeira letra, pelo C do conhecimento. É importante que todo condutor conheça todas as regras e leis de trânsito, conheça os limites de velocidade de todas as vias que ele está transitando, conheça o seu veículo, né? Faça um checklist, faça uma inspeção de rotina no seu veículo. Então, conhecimento é básico. Até por isso existem as autoescolas, né? Existe o curso de formação de condutores. Ninguém pode simplesmente chegar de uma hora para outra e achar que é condutor, né? Então, conhecimento é o básico de tudo. Você não faz nada sem conhecimento das regras e leis de trânsito. Uma vez que você tem esse conhecimento, a gente vai para o H do chapa, que é a habilidade. A gente tem que ter o domínio sobre o que a gente está fazendo. A gente deve conhecer muito bem o nosso veículo, conhecer as nossas limitações, né? Até como condutor, isso é importante. Conhecer as vias que a gente está transitando. E um exemplo aqui para falar sobre habilidade, né, é importante a gente sempre falar, uma coisa que eu sempre costumo frisar, é que a habilidade a gente não pega de um dia para o outro. A habilidade a gente não pega de uma semana para outra. Então, se você está aprendendo a dirigir agora, não adianta se comparar com um condutor que já dirige há 10, 20, 30 anos, tá? A habilidade a gente vai pegando com o passar do tempo. Uma coisa que eu lembro de quando eu estava aprendendo a conduzir, tanto carro quanto moto, né, motocicleta, e eu acredito que a grande maioria das pessoas fazem isso, ou pelo menos eu espero que façam, é assim, você está aprendendo a dirigir, você não vai pegar uma via, uma BR muito movimentada, uma avenida muito movimentada. Primeiro você vai dirigindo no seu bairro, né, na rua da sua casa. Depois você pega uma avenida um pouco mais movimentada, mas ainda uma avenida, não uma avenida com grande movimento, né? Aí só depois que você já tem uma certa habilidade nessas vias, né, nas vias locais, vias coletoras, nas avenidas, que aí você pode partir para uma via de grande circulação, para uma estrada, uma via de muitas pistas, né, uma estrada e aí por diante. Então, habilidade é uma coisa que a gente pega com o passar do tempo, tá? O primeiro A do chapa é o A de atenção. E a nossa atenção, ela sempre tem que ser a todos os detalhes. É aquele ponto, né, que é bem relevante, que a gente tem que estar com o radar ligado a todo tempo. Você tem que estar olhando principalmente para frente, né, mas o veículo ele tem ali os seus retrovisores, né, porque você tem que estar atento, você tem que ter ali a atenção difusa, né, e adequada a tudo que você está fazendo. Você tem que estar atento a tudo o que acontece ao redor ali do seu veículo, né? Sempre atenção principal na frente, mas também tem que estar atento às suas laterais e à retaguarda também. Então, atenção a todo momento, tá? O P do chapa é a previsão. Que aí, o que seria essa previsão? É a gente trabalhar aquele método preventivo, né? De fazer antecipação dos riscos. Tá? Então é aquele conceito básico, né? Aqui só para exemplificar esse P de previsão. Imagina que você está dirigindo numa estrada e você percebeu que você está na velocidade ali normal da via e tal, e você percebeu que começou uma chuva. Né? O que é previsto quando você começa a perceber esse mau tempo, né? Essa mudança ali na condição da pista, né? Devido à chuva? É você reduzir a sua velocidade. Essa é uma medida prudente. De previsão, né, de método preventivo, tá? E a última letra da técnica chapa é o A de ação. E o que seria essa ação? É a gente sempre agir com convicção, né, daquilo que a gente está fazendo, tá? Ou eu vou ou eu não vou, ou eu vou ou eu paro, sabe? Um exemplo bem básico disso é o farol amarelo. Tá? Então, assim, eu não posso ficar naquela vou, não vou, porque numa dessa eu ameaço a avançar o farol amarelo e aí eu acabo parando. Né? E tinha alguém que não estava usando o conceito da direção defensiva atrás de mim e acabou colidindo na traseira do meu veículo. Então, basicamente, o método chapa, né, de aplicação da direção defensiva é isso: conhecimento, habilidade, atenção, previsão e ação. Então falamos sobre o conceito de direção defensiva, sobre os métodos de direção corretivo e preventivo, o preventivo sempre é muito melhor, e sobre a técnica chapa de aplicação do conceito de direção defensiva.
Se esse vídeo foi útil para você, não deixe de clicar no gostei, isso ajuda demais o nosso canal e faz com que esse conteúdo chegue para mais pessoas. Muito obrigado por ter assistido esse vídeo até aqui, até a próxima e valeu!